Olá, eu sou Camila Salmásio e este é o BDF Entrevista, sempre trazendo temas atuais e convidados que têm muito a dizer com sempre a nossa visão popular, marca do Brasil de fato. E hoje a nossa convidada é muito especial. Ela é cantora, bailarina, compositora, empresária e uma das artistas brasileiras mais importantes da nossa música, Daniela Mercury, que inclusive acaba de nos presentear com um novo álbum. Bem-vinda, Daniele, muito obrigada por você estar aqui com a gente no Brasil de Fato. Obrigada, Camila. Eu também estou muito feliz e acompanho o trabalho de vocês em relação a muitos assuntos do Brasil e vejo coberturas muito completas, né, matérias de opinião muito importantes para a gente avançar na nossa democracia, né, nas conquistas por justiça social e tudo. Então, acompanho também o trabalho de vocês aqui. Nossa, que bom! É uma honra saber que nossa audiência é tão qualificada assim. Bom, Daniela, eu ouvi já o Cirandaia, tive esse privilégio e queria começar conversando um pouco sobre como você incluiu a temática da justiça climática e da defesa dos povos originários, né? Você traz ali a voz de alguns Yanomamis, Davi Copenau, participa do álbum. E eu queria te perguntar, a música é esse lugar para a gente falar de temas que são tão importantes para a nossa atualidade como esse, mas furando a bolha com pessoas que não querem se envolver ou falar de política, não estão inseridas na política partidária? Eu acho que somos seres políticos e a arte, inevitavelmente, também faz parte desse contexto. Não, não tem expressão. A arte não precisa necessariamente. Quer dizer, eu acho que a gente tem que tomar cuidado para a arte não ficar panfletária, mas ela precisa ser boa, ela precisa ser muito bem cuidada para ela poder trazer temas e manter o nível da poesia. Talvez Chico Buarque, por exemplo, que é uma grande escola, né? Ele sempre conseguiu, Caetano também, Gil, e até uma Rita Lee, por exemplo, sempre Uhum. falou de assuntos muito importantes para as mulheres, para a liberdade feminina, para a liberdade do país. Você soma um pouco o que é o artista como cidadão, dando suas entrevistas, suas posturas, suas atitudes, seus testemunhos com a sua arte, né? Porque a gente não dá para separar as duas coisas. A arte, é, o que eu quero dizer é que trazer temas como esse, eu busco sempre músicas lindas, músicas que eu possa contextualizar dos meus shows de maneira que as pessoas saiam felizes pela obra de arte que viram, ou pela alegria que elas trazem, ou pelo ritmo. Mas eu gosto que a poesia traga algum pensamento importante. Não necessariamente político sempre, mas como a gente tem sempre muitas lutas, quando eu falo de mulher, quando eu falo do amor, eu acabo de alguma forma também impactando, né, na liberdade da mulher, no, numa autonomia que a gente busca, espaços, né, de reputação, de reconhecimento. Ficou meio aberta a sua pergunta e a minha resposta, mas acho que deu para entender. Sim, sim. Essa música, por exemplo, que eu convidei Davi Copenau e Erruana é uma jovem que começou a sair agora de lá da comunidade Yanomami, a única mulher, a primeira mulher. Ela canta lindamente, né? Lá eles cantam muito. E ela é uma artista plástica também. E ela está fazendo um trabalho muito bonito no mundo de falar sobre a cultura dos Yanomamis, a relação deles com a floresta, as preocupações que eles têm em relação às, às violências que a comunidade sofre. Uhum. Então ela virou assim uma embaixadora dos Yanomamis. Davi Copenau é um escritor, poeta. Eu me emocionei muito com ele, com as falas dele. As falas dele realmente já dariam uma música, mas eu tinha uma música e fiz uma obra coletiva com uma canção inédita de Erruana, que ela fala de Omama, que é o deus, né, deles,
Davi Copenau falando sobre nós, que ele chama de povo de mercadoria, que rasga a terra, né, a pele da terra. Isso me comoveu imensamente, essa fala, porque a música fala exatamente da invasão das águas, dos desastres climáticos, que é uma música minha com o Jeane Terra, a artista plástica que fez a capa. Sim, belíssima. E Gabriel, meu filho, que é compositor também e cantor, que canta. Então a gente fez é simbólico, eu com meu filho, né, falando sobre clima. Afinal de contas, são jovens que vão pagar um preço maior pelo aquecimento global. A gente está no limite, né, da não reversibilidade do aquecimento global. Aliás, já chegamos aí, em relação aos corais, num ponto de não retorno. De não retorno. Isso é muito grave. Mas a música é muito comovente, é linda, eu acho. Então a fala de Davi também dentro daquele contexto, a abertura de Ruana, aí é um presente, assim, uma obra de arte coletiva dentro desse trabalho. E tem Dona Onete do outro lado, trazendo alegria e também representando o Norte, né, que está nesse álbum, porque o Norte e o Nordeste conversam muito em termos culturais também, sim, né? Apesar de ter essa característica específica do Norte, estar dentro da Amazônia, e ter uma cultura muito peculiar e muito rica, muito diversa. Eu acho que Dona Onete também tem uma influência do Nordeste. A gente se namora, assim, em termos culturais, né? Porque Fortaleza para Belém é difícil, às vezes, até separar, né? E você falou do coletivo, né, da coletividade, e eu acho que tem muita presença da coletividade nesse álbum, né? Inclusive, a primeira faixa, que é o Axé Salvador, você traz muitos blocos afros ali, a participação de blocos afros, que são referências históricas na Bahia, em tempos de músicas digitais, de um algoritmo que privilegia uns em detrimento de outros. Então, para você, qual que é a importância de resgatar esse fazer coletivo, resgatar inclusive a cultura de rua que a Bahia traz com muita presença sempre, né? Camila, o que eu faço? Às vezes eu tenho tantas ideias, tanta vontade de falar tanta coisa, de fazer tanta coisa, que o que vai elegendo os temas ou as questões que eu trago ou as homenagens que eu faço são realmente as circunstâncias do dia a dia. E aí os 40 anos do Axé trouxeram a vontade de fazer uma canção que reiterasse essa história, que falasse do que predomina no meu trabalho e que eu gostaria de destacar nesses anos, né, de contribuição. 26 álbuns e tudo. Então fizemos uma música coletivamente já, porque Axé Salvador tem muitos compositores, que foi muito bonito, porque a energia já foi de coletividade. Sim. Eu queria que fosse um samba afro, samba reggae, então tem uma mistura de batidas do Ileaê, do Olodum, do Muzenza, do Cortejo. Eu fui fazendo convenções muito típicas nossas, que são desse domínio nosso, para chamar a atenção para essa contribuição percussiva, muitos mestres de percussão. Os blocos afro trouxeram também uma linguagem melódica e de pergunta e resposta, de canções que não existia na música popular brasileira. Então a Axé renova muito a música popular brasileira. Sim. Nesse sentido, né? A gente chama samba reggae, são tantas fusões rítmicas que surgiram, mas eu acho que predominando a percussão. Aí eu queria também prestigiar os blocos, então os blocos na letra estão prestigiados, estão homenageados. E quando eu gravei ao vivo, porque não deu tempo de entrar no álbum, e eu fiz agora uma versão de estúdio. Olha só. E aí eu convidei os cantores, que são líderes e cantores principais desses blocos, para representarem. Cada bloco tem 4, 5, 6 cantores. Não deu para trazer todo mundo viajando, trabalhando, que bom, né? Mas eu tive a Graça Onacilê, que é uma mestre minha, que me ensinou a cantar esse tipo de música, que eu canto no Ilê desde 89. Então aprendi com ela a cantar as músicas do Ilê, cantar só com percussão. Ela canta lindamente. A Cláudia, que é do Cortejo.
O Tom e Matéria, que é compositor também de algumas músicas muito importantes e que é um grande cantor, que foi líder do Olodum, cantor do Olodum, né? E aí tem vários no Olodum importantíssimos, Pierre Onassis, agora Lazinho, Lucas, tem um monte de gente que vai se revezando lá, mas ele veio representar. Aí eu tenho Junior Black, que tem uma voz extraordinária, que é um dos cantores do Filhos de Gandhi. Então, assim, é como se fossem os cantores de escola de samba, aqui do Rio de São Paulo, né? E aí eu trouxe Jorge para representar o Malê de Ballet, e assim consegui fazer um grupo que virou um coral fabuloso, porque eles dominam isso como ninguém, né? Sim, eu acho que eu sou uma das únicas cantoras, eu, Margarete, Márcia Short, que ficamos concentradas nesse tipo de música. São poucas músicas, os samba reggae e os sambas afro, que temos esse tipo de música predominantemente no nosso repertório. Sim. Então isso é uma coisa que vai se perdendo. São 40 anos e a gente eu queria prestigiá-los, queria dar visibilidade para o talento deles todos. É muito legal. Eu estou muito feliz de ter conseguido esse coralzão que parece, né? A gente, a África Bahia, assim mesmo. Dá para sentir a energia, a emoção, né, dessa canção. E já abre o álbum com essa força, então você né? a gente falou de duas canções que são coletivas, né? Essa, Axé Salvador, e a de Davi Copenaua com Juana, e eu e Gabriel, né? Muita gente numa faixa só. Sim. Além de que um álbum cheio de participações, né? E a gente não pode deixar de falar um pouco mais do Axé Music. Estou aqui lado a lado com a rainha do Axé. E eu acho que depois de 40 anos a gente pode considerar que não é só um gênero musical, acho que é um manifesto, né? Ele carrega ali, trouxe para a centralidade da música, da arte nacional ali, os negros, né? Muitas pessoas, né, que beberam depois do Axé Music. E agora, depois de 40 anos, você acha que esse gênero, esse manifesto, ele passou bem pelo tempo? Muito bem. Eu acho que o Axé foi sendo construído ao longo desses 40 anos, porque não havia esse repertório especificamente tão grande para o trio elétrico, foi ganhando nuances, né? Agora a gente tem a turma do pagode, e todo mundo é muito criativo, então você vai ganhando variações rítmicas, timbragens, outras letras, tendo a ver com cada momento, né, do mundo, da cidade de Salvador e tudo, mas não deixa de continuar sendo uma música da cidade, uma música feita com a sensibilidade de quem vivencia aquele grande festival que é o Carnaval, a cultura popular, que traz essa identidade de lá, que é muito importante, porque eu acho que é isso que traz também a originalidade, que na troca com o mundo torna-se uma música importante, diversa, porque se todo mundo faz a mesma coisa, fica tudo muito chato, né? Né? E se a gente também copia alguma coisa de fora, tudo bem que a gente pode misturar, sempre a gente está aprendendo, misturando influências estrangeiras, e a música brasileira influencia muito a música do mundo, muito, do Ocidente, muito, mas também uma parte do Oriente, né? Eu já estive em Israel, já estive no Marrocos, já estive, que é África, mas é mais árabe e tudo, e o Japão gosta muito da música brasileira, né? É verdade. Então a gente tem, fora a América Latina, que tem uma cultura muito particular. Cada país, o México, por exemplo, é muito fechado na sua própria cultura, mesmo perto dos Estados Unidos, eles têm uma cultura muito forte, mas eles gostam. Eu estive no México várias vezes, eles gostaram muito do meu trabalho, se encantaram, né? E é muito diferente para eles. Eu sou um ET para eles, né? Eu já era um ET quando eu cheguei para o povo aqui de São Paulo, mas alguns viajam para o Nordeste, conhecem mais, ou são nordestinos, ou filhos de nordestinos, mas eu acho legal essa renovação, assim, quanto mais diferente a gente consegue ser, mais rica a gente traz, mais rica essa contribuição, né?
Mas um ET no bom sentido, né? Porque extraterrestre eu chamo os artistas, porque eles são sempre no mundo à parte, assim, ou submerso, ou estão flutuando, eles estão trazendo percepções diferentes, né? São pessoas que vivem no mundo da poesia, no mundo do sonho, no mundo da sensibilidade. Sim. Né? Então, eu sempre falo dos ETs com muito respeito. Não, porque a primeira eu tenho vez... uma música minha que chama Estranhos Terrestres, que é ETs, assim. E aí eu falo que são os artistas, malabaristas, os percussionistas, e por isso que eu me referi. Porque a primeira vez que você esteve em São Paulo, acho que em 92, você arrastou multidões a essa história que você sempre conta, que o seu primeiro show no Vão Livre do MASP teve que ser interrompido porque abalou literalmente as estruturas, né? Camila, eu não canso de contar, gente, que eu já era um artista com em torno de 10 anos de carreira na Bahia e no Nordeste, que eu já tinha conseguido fazer vários shows grandes. Nessa época, assim, Swing da Cor já botava 20, 30 mil pessoas, né? Eu já tinha cantado na Banda Eva desde 86, 87, 88, 89. Eu já tinha feito, desde 83, fiz o trio elétrico, fazia muitos barzinhos, fiz apresentações de jazz, cantando no teatro, coisas de artistas jovens, começando a carreira, mas ocupei um espaço, ganhei um certo espaço como intérprete. Então, quando eu fiz meus primeiros álbuns com o meu grupo e depois solo, que eu decidi fazer com o grupo, porque achei que era mais interessante para achar um caminho, era impossível chegar aqui no Rio e São Paulo. Eu ainda acho que isso é muito necessário, né, porque são centros de comunicação. Mas, aí eu peguei um ônibus de carreira, sem dinheiro, viemos com a banda, porque eu tive que pagar para a banda vir, mas eu me inscrevi pelo jornal, ou por carta, ou por telefone, porque na época não tinha internet. E eu não sabia o que eu ia encontrar. E não tinha a menor ideia que as pessoas tinham alguma ideia de quem eu fosse. Então, para mim, foi surpreendente demais encontrar pessoas ali e depois ver aquilo tudo acontecer. Tipo assim, vi que era possível. O impossível virou possível. E eu consegui chamar a atenção para o meu trabalho, o que parecia muito difícil, que eu olhava assim para os programas de televisão e dizia, como é que eu vou me inserir? Eu faço um tipo de música diferente. Eu me lembro que eu mostrei na rádio a música Swing da Cor, com aquela percussão toda, que é uma das primeiras gravações do Olodum com banda, é a primeira, eu acho. Com banda, assim, misturados, 16 músicos regidos por Neguinho do Samba, que criou o samba reggae, meu grande mestre, meu grande amigo que faleceu, que a gente sempre tem que agradecer ele pela criação desse samba reggae, que é aquela batida do Olodum, tudo maravilhosa, que a gente ama icônica demais, né? Que a gente se emociona com aquela massa percussiva extraordinária, e Leaê também, os blocos são muito, muito maravilhosos. E a rádio fazia assim, eu não consigo tocar isso. Isso é muito estranho. Eu disse, mas não é bom que seja estranho? Então, o MASP abriu a porta para a estranha chegar, entendeu? Porque aí as pessoas ficaram curiosas. Quem é essa menina? O que ela fez? Quer dizer, foi no Corpo a Corpo, foi no show de verdade. Sim. E depois eu fui para o mundo inteiro fazer a mesma coisa e consegui, né, chegar com um repertório que as pessoas não conheciam. Daniela, cantora que é conhecida no Brasil, mas as pessoas não conheciam nada do meu repertório e de imediato reagiram maravilhosamente. Então, são mais de 700 apresentações fora do país, mais de 50 países. A partir do MASP, eu tive coragem de ir levando para públicos completamente estranhos ao que eu fazia, né? Então, chegar na Turquia, cantar para 5 mil pessoas, e as pessoas na terceira música, que eu não sabia nem que língua falava com eles, né? Porque eu não falo turco, e eles dançarem comigo, sabe? No Havaí, com japoneses, em convenções, as pessoas se encantam sem entender nada do que eu estou falando. Isso é maravilhoso, é a força da música, da comunicação música que a arte consegue, né?
E desde dessa época você tem obras, tem canções que pensam o Brasil, que incluem temáticas, né, do Brasil, de coisas que estão acontecendo no mundo. Você é uma artista que sempre se posiciona, usa essa sua relevância pública para falar de temas, né? Vou citar um aqui que é a defesa da população LGBTQIAP+, né? No seu casamento com Malu também, né, que ganhou notoriedade nos jornais, fez muita gente se movimentar, entender esse movimento também, mas isso pode te gerar um custo, né? Você se preocupa com essa exposição, com esse seu posicionamento? Isso de alguma maneira te gera um custo como artista? Gera, sim, sem dúvida. Eu perco patrocínios, né? Tudo para mim fica às vezes mais, não ser LGBT necessariamente, mas pode também vir a me tirar patrocínios, porque existem muitas visões de mundo diferentes, né? E as pessoas demoram a se acostumar a respeitar a diversidade, algo que desde que o ser humano é o ser humano, é assim, mas dão um peso, né, excluem, viram minorias políticas por conta da cultura, né? Que a gente não conseguiu ainda ressignificar tudo o que a gente precisa, nem retratar fazer uma retratação em relação a todos que sofrem preconceito ao longo do mundo, ao longo da vida, das nossas civilizações. Eu acho que a internet é um grande aliada nesse sentido. Eu acho que a gente enxerga mais como as pessoas pensam, elas acabam se manifestando mais, né? Eu digo que... Pro bem e pro mal, né? Porque a gente é assim, né? Todo mundo é assim. A gente também, ninguém deixa de magoar o outro porque a gente é correto politicamente. A gente tenta não fazer mal a ninguém, né? A gente luta para fazer o bem, pelo menos eu acho que todo mundo deseja, a grande maioria das pessoas deseja bondade, ser generoso, bom, fazer o melhor. A questão é que nós somos formados por meio ambiente, pelas famílias, pelas religiões, né? E isso traz visões ideológicas distintas, ideológicas no sentido dogmático, né? Que as pessoas se agarram a isso e não são mais flexíveis de aprender, que a humanidade tem muitas características que às vezes a gente não aprende durante a nossa infância e na adolescência, mas que a gente vai aprender, principalmente as cidades grandes, né? No Brasil, 80% da população está em cidades grandes. Então, é obrigada a conviver com a diversidade, com as diferenças, com o contraditório. A democracia também nos põe em confronto, mas em diálogo com pessoas que pensam totalmente diferente. Eu adoro que sejamos diferentes, eu não me importo que a gente pense diferente. Eu só acho que a gente não pode ser violento. Eu acho que a gente precisa ter muito cuidado com o discurso de ódio. As palavras são tão agressivas quanto revólveres, quanto facas, quanto armas. Como quaisquer. Os indígenas nos ensinam, as palavras são flechas, as palavras, né? são flechas, sim. Né? Não é à toa que a gente usa a palavra aqui para cuidar de assuntos muito graves, né? Eu cantando e vocês com jornalismo muito profundo e muito interessante, muito social, e buscando justiça social. Mas sim, você me fez a pergunta, você se prejudica? Sim, eu perco espaços, mas tem uma trajetória transformadora de vida. Isso aprendi que a gente não vive só, e eu pago esse preço com um grau de tranquilidade. Lógico que de vez em quando me cansa mais, né? Eu também tenho que prestar muito mais atenção a tudo para poder me apropriar, conhecer o que está acontecendo, para ter uma opinião autônoma, ler muitas visões diferentes para poder não sair falando que eu não sei. Eu tenho muito cuidado com isso. Inclusive, eu nunca dou conselho, não faço nada. Porque eu não gosto de autoajuda, eu gosto de música, Mão na eu massa. gosto de trazer alegria, hoje, né, hoje é o dia do lançamento do meu álbum, essa semana
Foi a semana dos professores, né? Lá em casa está todo mundo, as filhas todas muito empolgadas, porque sempre tem muitas atividades. Você é filha de professora, né? Sou filha de professora e fui professora, Sim. né? E eu lembro de Paulo Freire dizendo que a gente precisa de alegria e que todos nós, de alguma forma, temos que ensinar. Eu acho que todos somos professores dentro da sociedade. Então, quando eu estou em cima do trio, eu estou ali olhando, cuidando, eu estou ali entregando o que eu sei, o que eu aprendi, com muita humildade, sem querer impor nada para ninguém. Mas quando é uma questão, como é a questão de meio ambiente, que eu acho urgente, e eu percebo a questão climática como algo realmente gravíssimo que estamos vivendo, eu entro numa zona já de indignação, de luta mais ferrenha, envolvo os meus fãs, tenho uma interação muito grande nas minhas redes sociais, fiz uma rede social muito verdadeira, feita por mim, por pessoas que eu, Malu, que a gente, ou uma outra pessoa da minha equipe que eu oriento, que me passa todos os posts para eu dizer, eu quero isso, não quero aquilo, faço isso, faço aquilo, para a gente ter a sua voz legitimidade. Mesmo ali. Eu levo com muita responsabilidade, porque é um meio de comunicação, você é uma comunicadora. Sem dúvidas. Então, para mim, aquilo é de uma responsabilidade gigantesca, porque, inclusive, desafiador para nós que temos que lidar com assuntos como assuntos que são notícias, que são questões políticas, e que a gente precisa estar bem a par para poder se manifestar, para você também não errar na ponderação, na colocação, respeitando a democracia, né? Os poderes. Então, são muitas questões que precisam ser consideradas, né? Uhum. É muito complexo. Viver é muito complexo. Por isso que muitos artistas também preferem ficar mais concentrados no seu trabalho artístico, que já é muito trabalhoso, gente. Uhum. Fazer um álbum, agora mesmo, por exemplo, são 15 músicas no Cirandaia. Aí vem agora uma edição de luxo com 17, com mais alguns remixes. Cada música dessas eu ouvi pelo menos 1.500 vezes, 2.000 vezes, sabe? Eu e as pessoas que estão trabalhando em cada uma delas. Então elas são assim realmente construções muito detalhadas e é muito detalhamento e dedicação para provar, tá bom, não tá, a voz, isso, aquilo, a letra, e eu sou compositora, então Cirandaia mesmo, uma música que é um galope, fala: a arte pede coragem para fazer a diferença, é nossa rebeldia contra a violência, né? E eu dizendo assim, puxa, tinha tantas maneiras de dizer isso, será que essa é a melhor? A rítmica é essa, a divisão é essa, eu vou cantar onde? São muitos detalhes, né? Muitos. Eu repeti aqui a palavra, mas é como fazer um... Então, eu entendo que muitos artistas não têm, às vezes, tempo para se debruçar sobre outras causas, e isso me cansa muito também. Sim, e ao mesmo tempo, os artistas, ele também podem ser farol, né? Vou falar um pouco dos atos que aconteceram no mês passado, né? Em setembro. Você esteve nos atos, né? Subiu no palco, também foi uma das vozes... Contra a blindagem. Né? Contra a PEC da blindagem, a anistia, né? Sim. Contra o Congresso em geral, que estava tentando passar isso a qualquer custo, mesmo com a opinião pública dizendo, não aceitamos isso. E acho que aquele ato foi simbólico. Congresso, né? Sim. Que a gente tem que ser justo, que a maioria do Congresso tem conseguido votar, ou força o Centrão, às vezes, alguns ali especificamente, estão na resistência. Que ainda não compreenderam que aquele não é o espaço de resolverem os problemas particulares ou questões deles, mas sim questões da nação, né, do país. Sim, eu acho que aquele ato foi simbólico por muitas coisas, acho que foi um dos maiores atos há muito tempo, a população não ia para a rua, né, e muitos artistas também presentes nos atos, você, Chico Buarque, Caetano. Caetano fez essa chamada, né, a Paula, sempre muito ativa, maravilhosa, Paula Lavigne, e nós trabalhamos várias vezes juntas, né? Ele fez o Ato pela Terra lá atrás também, que a gente foi para Brasília. Caetano sempre teve esse compromisso, né? Caetano, Gil, Chico, na obra deles e nos testemunhos deles, né? Então, quando ele chamou, eu já tinha postado, eu já estava na luta,
E eu disse que bom, vamos juntos, e rapidamente fizemos um esforço gigante, né, todo mundo voluntário, para se juntar à população e dar mais força para o movimento, né? Eles me ensinaram a fazer isso também ao longo da vida, né? Eu oriento o carnaval, eu inauguro um monumento no Planalto Central do Brasil, a luta contra a ditadura militar, né? Apesar de você, amanhã de ser outro dia, os testemunhos deles, essa luta agora no último governo também pela democracia, que eu participei fazendo muitas ações e eles outras. É muito bom ter ídolos que são comprometidos com a democracia, com o país, e é muito bom tê-los como referência. E é muito importante que os jovens artistas cheguem perto, né? A gente já viu alguns artistas mais jovens, vários, São Paulo, uma turma gigante, no Rio também, a Marina Sena. E eu convido o tempo inteiro, bora turma, bora porque a gente faz a diferença mesmo, né? Sem dúvidas. Faz. E agora estou na expectativa também de outras conquistas. Vamos ver como é que vão ser os caminhos aí até a COP, né? A gente tem muita luta pelo clima. Com certeza, acho que é um dos temas centrais, né? E a gente vivenciou um governo Bolsonaro que houve desmontes em muitas áreas, inclusive na área cultural. É um ponto que eu queria conversar com você. Nós estamos conseguindo retomar um pouco do fomento, da valorização da música popular, da arte brasileira agora, ou ainda falta um tanto depois desse desmonte que nós sofremos? Vocês sabem que foi um aprendizado para todos, porque assim, eu poderia falar algum tempo, uma entrevista inteira sobre esse assunto, pelo fato de ter me debruçado durante a pandemia, porque fiquei muito aflita de ver o ministério sendo desfeito, antes do Bolsonaro, até com Temer, né? E da gente ter sofrido esse desmonte, e não só um desmonte, uma pirraça, uma agressividade com grandes ícones como Fernando Montenegro, um desrespeito a grandes artistas, ícones do Brasil, e isso me deixou muito preocupada, indignada. E o que aconteceu? Os artistas se organizaram, trabalharam conjuntamente, fizeram muitas ações, tanto jurídicas, né? Como chama? Abrindo processos, buscando manter o que tinha sido conquistado em termos de organização do setor, das leis que foram discutidas durante todos esses anos da democracia brasileira, e até antes, né, as conquistas todas a gente manteve. Tanto é que a Lei Paulo Gustavo, quando a Margarete assumiu, quando o Lula se elegeu, ela já garantia uma verba para a cultura. E eu tenho que reconhecer que foi o Legislativo, né, que foi o Congresso que também ajudou a gente a conseguir isso. Então, a gente tem dificuldade, às vezes, no Executivo, o Legislativo ajuda em outras coisas. A gente, quando trabalha junto por coisas importantes como a cultura. Agora, eu queria, tanto o assunto que passa na minha cabeça que é difícil explicar para as pessoas que não entendem o que a gente passou. A gente resgatou, Lula deu uma atenção muito grande à área cultural, porque é uma indústria potente, que gera muitos empregos, que dá retornos muito significativos para o turismo, é a identidade do Brasil, é o soft power do Brasil. Então, não porque ele gosta de artistas só, porque ele respeita, que isso é uma coisa que ele sempre respeitou, os governos dele anteriores, né, com bons ministros, com o Ministério da Cultura recebendo a atenção dele. Tivemos Gilberto Gil, tivemos o Juca, sim, tivemos muita gente capaz e ministros que fizeram muito pela cultura. Mas ele tem uma atenção especial para reconstruir o Ministério, né? E para a gente avançar, para conseguir. Mas eu acho que tem aí um esforço também do setor, porque o setor acordou para ver que ele não
precisa também depender só do governo. A gente vê, por exemplo, um paralelo. O agro tem 100 anos de organização e eles são uma escola para a gente aprender como a gente deve também lutar, né, por incentivos adequados que possam dar retorno ao país. Pelo menos nesse quesito, agora, sim. A gente, por exemplo, é uma coisa interessante até de falar, né, porque toda hora a gente explica, continuam a tentar atacar os artistas falando de Lei Rouanet, sendo que todo mundo usa o equivalente à Lei Rouanet para comprar um carro, que é um financiamento do setor automotivo, né, da indústria automotiva brasileira. Todos os setores têm incentivos. Sim. O agro tem um incentivo público, se eu não me engano, quase de 1 trilhão. Então a cultura não ganha quase nada e gera muito de retorno, porque para cada R$ 1 investido, a cultura devolve para os cofres, a cultura devolve para os cofres públicos 2,5%. Uhum. Então, se a gente devolve, esse dinheiro é um investimento. Pareados com o agro, Ele não inclusive. exatamente, ele não tá perdido, ele é um investimento, por quê? Porque a gente tem um contexto econômico complicado, com juros altos, é preciso dar alguns estímulos de desenvolvimento. Eu acho até que temos muito pouco dinheiro na cultura. Uhum. Por melhor que tenha sido esse período que a gente já está terminando, esse governo de Lula, Sim. e que Margarete é uma excelente ministra, dedicadíssima e tudo, e ela conseguiu fazer uma distribuição de verbas para poder estimular a produção cultural no Brasil de norte a sul, que foi um trabalho gigantesco com a Lei Aldir Blanc, com a Lei Paulo Gustavo, com todas as verbas que foram conseguidas, né? Mas a gente pode desenvolver muito mais. Os Estados Unidos, se eu não me engano, dominam mais de 50% do mercado de cultura do mundo. E são riquíssimos por isso, porque é um dos que mais... O mercado de cultura, a indústria de cultura, é uma das que mais cresce no mundo, historicamente, nos últimos 20, 30 anos. Né? Às vezes, o dobro do PIB mundial. Pois é. Então, quer dizer, aí eu vou dizer aqui, gera mais empregos do que as outras indústrias, gera mais qualidade de vida, distribui melhor riqueza, né? Traz outros benefícios, porque a cultura é um direito que está na nossa Constituição, uma das poucas constituições do mundo que dão direito à cultura. Então, as pessoas precisam respeitar também o direito constitucional dos brasileiros de usufruírem, terem acesso à cultura. Você tem 3.000 salas, eu acho que, de cinema, a gente tem poucos teatros no Brasil, a gente tem muita dificuldade de estrear um espetáculo. Todas as vezes a gente faz com o nosso próprio dinheiro, a gente ganha aqui, perde ali, ganha aqui, perde ali, ganha aqui, perde ali. Não tínhamos nem capital de giro alguns anos atrás na nossa área. Então, assim, eu posso falar disso porque eu também tomo conta da minha carreira, sou independente e autônoma. Então, sempre foi muito difícil ser artista. E tenho que caminhar para o final aqui e vou aproveitar. Falei assim, porque os assuntos são sempre muito E é importantíssimo a gente falar disso, né? Mas vou até aproveitar o gancho que é muito difícil ser artista. Você fala bastante que ser livre é um ato político. E aí, para encerrar aqui o nosso BDF Entrevista, eu queria te perguntar, o que é para você ser livre em 2025? Fazer o meu álbum, convidar Lauana Prado para cantar comigo uma música de amor, a Zélia Danca, a Geraldo Azevedo, Chico, César, grandes amigos, grandes parceiros da luta pela democracia, Dona Onete, Navi Copenal, falar dos assuntos que eu quero, do jeito que eu quero, com a música que me interessa, reforçar o Nordeste, nossa cultura, beleza e a força, né, já que a gente também lida com animosidades e preconceitos em relação ao Nordeste, que é uma região maravilhosa, extraordinária, cheia de cultura, cheia de beleza, cheia de tudo que há de melhor, de gente maravilhosa. Né? Então, esse Cirandaia é esse presente, né? Para avançarmos, porque a gente precisa de alegria, a gente precisa de fé em nós, a gente precisa acreditar que a gente pode transformar o mundo. Então, essa é a minha grande liberdade, não só fazer 13 anos de casada com Malu
e reafirmar o nosso amor todos os dias, contra muita animosidade também, mas multiplicar amor com a minha arte, com minhas atitudes, poder prestar serviço ao meu país do jeito que eu quero e a liberdade de não ter a grana como o objetivo da minha vida, mas sim a arte, sim privilegiar a existência, a humanidade, as questões do universo, a paz, né? Poder falar, poder me sustentar financeiramente e ter autonomia para falar o que eu quiser. E a gente te agradece muito por Cirandaia, por todo o seu trabalho, né, que é um privilégio para todo mundo poder ouvir, prestigiar. Então, e muito obrigada por estar aqui também com a gente hoje, falando desse novo álbum, Daniela. Obrigada, Camila. Olha, gente, o álbum tá na rua e eu também depois vou para a rua cantar com vocês, dançar nos trios elétricos, nos shows, que a temporada chega aí de Cirandaia. Ouçam o álbum, que é lindo, lindo. Tem Alcione cantando comigo. Todas as plataformas, né? Todas as plataformas, vocês vão pirar e a gente vai também trazer vídeos e uma divulgação sempre muito cheia de novidades. E vem também a edição de luxo logo, logo. Então fiquem ligados, porque tem realmente novidades incríveis. E eu estou apaixonada pelo álbum, eu quero que vocês se apaixonem também. Muito amor também, Zélia Dunca comigo. Com muita certeza. Gente, são várias participações que eu não estou conseguindo nem dar conta de falar de todas hoje. Ouçam, acho que esse... Dona Onete, cuti, bom humor, alegria, força, luta. Esse é o convite que fica. Beleza. Né? Obrigada, Daniela. Obrigada, que é assim como Paulo Freire diz, né? Beleza e alegria é o que precisamos, a gente seguir lutando, porque a vida é luta, é o caminho que importa. É isso mesmo. Bom, e o BDF Entrevista fica por aqui, tem programa novo de segunda a sexta-feira, às 19h no YouTube do Brasil de Fato e também na Rede TVT. Você também pode ouvir o BDF Entrevista na plataforma de podcast preferida ou também na Rádio Brasil de Fato, 98.9 FM, só que um pouquinho mais tarde, às 21h. Eu fico por aqui, um beijo e até a próxima.